trouxe aqui a sua experiência na China, né? Sim. Qual que é a diferença? Você vê alguma diferença prática? Eu vou dar um exemplo idiota aqui, tá? De comida no dia a dia, né? A gente come comida chinesa, que você chega na China, é outra parada. É. Qual que é a prática da medicina tradicional da China na China e a medicina tradicional da China no Brasil? A gente trouxe realmente respeitando aí as bases e replicando isso de uma forma fidedigna? Ô, Ana, eu arrisco a dizer que como lá o volume... Ou você assustou? Você chegou lá e falou, caraca, nada, não faz sentido o que eu aprendi lá, que Na verdade, pratica outra a coisa. gente fala exatamente o mesmo idioma. Professora Júlia Dias, doutora... e agora pós-doutoranda trabalhando com acupuntura no seu pós-doutoramento, ex-aluna da escola, atual professora da escola, que já esteve na rede, na TV Band, falando sobre acupuntura, contou exatamente da sua experiência na discussão agora, muito recentemente, não há um mês que ela voltou de uma região da Ásia, onde a acupuntura foi a discussão e ela ficou impressionada e nos escreveu, a mim, o professor Luiz Otávio, né, meu sócio, diretor acadêmico do INCISA, para além disso, na minha relação pessoal, foi com quem eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa, virou meu irmão, enfim, eu pecaria em tentar tecer os comentários a respeito dele, não só dele, né, tem que fazer referência a Cibele Proti, que também é uma lindeza, minha Luiz sócia. é o que está em Portugal? Não, o que está em Portugal foi nosso professor, Luiz Cláudio. Ele hoje é professor da graduação em acupuntura, nós não temos... Perguntei porque eu estava acompanhando as redes. Sim. É Luiz também, né? Luiz Cláudio. Ele foi nosso professor, é o nosso irmão, nós somos um trio de irmãos. Eu brinco que é Luiz Otávio, Luiz Cláudio e Luiz Sérgio. Os dois são Luiz. Vou pôr um Luiz aqui que eu quero fazer parte do time. Eu tô na minoria, né? Então virei Luiz Sérgio. Mas aí ela achou aqui, que era bem... no INCISA temos a Cibele, né? Nossa irmã também, querida. Graças a Deus está lá conosco, cuidando da administração financeira da casa. Precisa, né? E o professor Otávio na direção acadêmica. Então, ela nos escreveu, Júlia, a professora Júlia Dias, nos contando do quão impressionada ela ficou com o fato deles ficarem impressionados com a versatilidade dela em discutir a temática teórica. Então, fomos muito cuidadosos, fomos muito respeitosos. Preciso fazer referência a Paulo Noleto, preciso fazer referência a Gisele Maleta. Foram os donos de um instituto chamado Instituto Mineiro de Acupuntura e Massagem, vultuosíssimo, respeitadíssimo, de quem, naquela casa, eu recebi, junto com o Luiz Otávio, a formação que hoje nos lega a oportunidade de constituir o Instituto de Ciências do Saber, né? Que é o INCISA. INCISA já foi um nome usado pelo IMAN como Instituto Superior de Ciências da Saúde, não era uma personalidade jurídica. Então, quando nós propusemos, na venda do IMAN, comprar o material pedagógico e seguirmos com essa missão, nos foi vendido o nome, a sigla INCISA, que lá no passado significou Instituto Superior de Ciências da Saúde e que conosco hoje significa Instituto de Ciências do Saber. Mas a casa INCISA IMAN foi a casa onde eu fui acolhido e fui formado, junto com o professor Luiz Otávio. Cibele é nossa querida de lá. E aí os três, quando eles resolveram vender a escola, encerraram as atividades, essa escola não existe mais, o INCISA não existe desde 2018, o IMAN não existe desde 2022, seguimos eu, Luiz Otávio e Cibele. E Júlia, professora do atual INCISA, não é o nome, do INCISA, do Instituto de Ciências do Saber, porque não existe outro, só esse que existe, ficou muito impressionada com a preservação daquilo que é genuíno lá e que a gente oferece com o mesmo rigor, com a mesma precisão, com o mesmo critério aqui na cidade de Belo Horizonte. Em relação à minha estada na China... E culturalmente, porque assim, quando você tem um país, né, uma lógica
de tratamento de saúde ocidental, imagina você tem uma lógica de, né, de atendimento à saúde na China. Então, como é que é na cultura chinesa? A pessoa cotidiana ali, como que ela coloca em prática... acho que ela já coloca algumas dessas coisas em práticas, né? Então, assim, alguns amigos meus que foram para a China falaram, é muito habitual. O chazinho tem tudo quanto é lugar, o dia inteiro. Você tem torneira de água quente na rua. Não tem cerveja gelada. Não tem. Não tem coisa gelada. Não tem coisa gelada. A gente vê muito em publicações, em filmes, né? Em qualquer lugar, você vê que a prática... Aí eu não vou saber qual deles que é, mas o Liancun. Vamos chutar aqui que é o Liancun. Na praça, no trabalho, na escola, que os meninos fazem isso culturalmente. Culturalmente. É isso, é verdade. Tem essa prática, né? Sim, é desse jeito. Então, tudo que a China inspira de conceito para sustentação de uma medicina e de um jeito de viver, de um estilo de vida, ele é visto, ele é praticado. Por exemplo, me chamou muita atenção que o ninho do pássaro, que foi construído na Olimpíada de 2008, foi construído simetricamente na mesma avenida, um de um lado, outro do outro. Então, o ninho do pássaro, que é redondo, que os esportes terrestres foram todos realizados ali, então correr é yang, de frente para o cubo d'água, onde todos os esportes aquáticos foram, e a concentração, a reunião da água. Então, Yang Yin. Eles pensaram, a arquitetura é pensada dessa forma. Tudo. Interessante. A China respira medicina tradicional chinesa. Parece óbvio, mas é porque não é. Assim, não, a gente não respira uma medicina tradicional alopática, né? A gente hoje, muitas pessoas têm uma leitura de que a medicina trata muito mais de doença do que de saúde, e a medicina chinesa trata muito mais de saúde do que de doença, muitas vezes, né? Uma lógica diferente. É automático pelo senso comum. E até por isso complementar. Mas acaba não sendo uma verdade. Assim, nós temos uma infinidade de médicos alopatas que são... a comparação pode ser grosseira, mas são chineses. Nessa forma de abordar, nessa escuta criteriosa. Então, eu gosto muito do marco 2006 para o nosso país, a partir, né, do Sistema Único de Saúde, de nós finalmente nos assentarmos como essas taças para tomar um café e falarmos de um sujeito cuidado por todas essas óticas. Assim. É um ganho. É um enorme presente. E trazendo esse conceito, né? Eu disse isso muito porque, assim, num conceito popular, a gente pensa assim, vamos ficar doente, vamos para o hospital e tal. E lá eles respiram no cotidiano uma ótica para a saúde. A gente tem conquistado isso nos últimos tempos aqui também. E trazendo o SUS como referência, né? Então, quem tem a oportunidade ou de conhecer um profissional ou de vivenciar o SUS na prática como usuário, o médico da família, ele trouxe esse conceito desse pré, né, de conhecer o contexto familiar, de conhecer cada membro da família e lidar com isso como um sistema integrado, né? Então, assim, refazendo, né, assim, temos isso aqui no Brasil também e a nosso modo, né? Bem legal. É muito bacana. Mas lá, assim, é vultuoso, assim, você tem um atendimento só por acupuntura no hospital de 120 a 150 pacientes numa manhã. Que loucura, né? Assim... o paciente volta religiosamente ao hospital, nos dias agendados. São hospitais de quarteirões. É uma coisa, assim, impressionante. As dimensões lá são fantásticas, né? Pelo que a gente vê.